maior função dos pais é tornarem-se desnecessários. Geralmente, as minhas falas são direcionadas para filhos. Honre seus pais, tomem seus pais, mas agora eu quero falar com você que é pai ou mãe. Muita atenção, por favor, porque isso é muito importante, extremamente importante. Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer que eu, como facilitador em constelação familiar, considero que todo pai e toda mãe é o pai e a mãe perfeito. Eu não acredito em escola de pai e escola de mãe. Cada um faz o seu melhor como pai e mãe. Mas tem uma questão que talvez seja necessário a gente observar, que é a seguinte. Pais, a função pai e a função mãe, elas têm tempo de duração, digamos assim. A criança, uma hora ela se torna adulta e quando ela se torna adulta ela precisa se tornar independente. Vou exemplificar isso com um caso concreto que eu atendi. Em um atendimento individual de constelação há um tempo atrás. Veio uma jovem mulher, 30 e poucos anos, fazer uma constelação e trouxe como questão, como problema, como tema para a constelação, problema de relacionamento com o marido. Eles tinham uma filha pequena de 2 anos de idade, na verdade era um filho, era um filho pequeno, 2 anos de idade, e eles estavam com alguns problemas quanto a dividir tarefas, eles estavam discutindo muito, o marido dela estava insatisfeito, ela estava insatisfeita com o casamento. Bom, fiz algumas perguntas, né? O que acontece de fato, quais são as insatisfações? E ela disse, bom, é que o meu marido, ele não tem muito tempo para ficar com a criança, com o nosso filho, comigo, né? Ele trabalha durante a semana toda e final de semana ele geralmente quer descansar. E como eu também trabalho, eu trago a minha mãe para cuidar do nosso filho. Minha mãe já é aposentada e ela gosta muito de cuidar dele. Só que isso está gerando uma discussão, né? Tá gerando uma briga entre nós, porque já está incômodo para o meu marido e a minha mãe estar aqui dentro de casa e realmente ela tem um gênio forte e ela quer comandar tudo. Então isso é, digamos, 80% das nossas brigas. Ok, certo então. E eu perguntei para ela, por que então que não contrata uma babá, já que vocês têm condição financeira para isso? Não diminuiria? Ela disse, é que eu tenho uma questão com a minha mãe. Eu não consigo dizer não para ela. E ela se sente muito sozinha, ela já está viúva, meu pai já faleceu há algum tempo, então ela fica aqui, ela se distrai, é bom para ela. E sempre quando a gente vai viajar, alguma coisa assim, ela tem um incômodo muito grande, né? Ela reclama, ela fica carente, ela fica dodóizinha. Então, para, digamos, afagar um pouco a minha mãe, eu deixo ela, mas talvez isso esteja atrapalhando o meu casamento. Ok, colocamos então a relação dela na constelação da cliente, a relação dela com o marido. E evidente, por conta desse pano de fundo que ela trouxe, dessa questão, a gente colocou um representante para a mãe também. E dentro da constelação que se viu é que a cliente estava muito mais olhando para a mãe, ela estava muito mais cuidando da mãe do que olhando para o próprio filho e até para o próprio marido. E isso era o pano de fundo sistêmico para esse desequilíbrio na relação deles. E o que se viu também na constelação é que a mãe se apoiava na filha. A mãe se apoiava, ou seja, ela queria que a filha lhe desse atenção. Então, para isso, ela cuidava do neto, ela cuidava das questões da casa, da filha. Só que, como a gente falou no início, né? Função mãe e função pai são temporárias. E essa questão da mãe se apoiar na filha, da mãe querer tomar da filha algo que a filha não poderia dar, porque ela deveria estar já disponível tanto para o filho quanto para o marido, estava influenciando negativamente na relação dela, na relação da cliente com o marido e também com o filho pequeno. Então, durante a constelação, nós fizemos um trabalho que também envolve hipnose, eu também utilizo hipnose nos meus atendimentos de constelação, então voltamos para o tempo em que a cliente ela era pequena ainda. E ela olhando para a mãe, perguntei, qual é o sentimento que tem pela mãe? Nossa, é muito amor e muita gratidão, mas também é muita pena. Muita pena porque ela trabalhou muito, ela se sacrificou muito para que ela pudesse me dar uma boa vida, para que eu pudesse ter a independência financeira que eu tenho hoje.
Então eu tenho muita pena, muita gratidão por ela, e eu não conseguiria abandonar ela por nada. Eu não conseguiria dizer não para ela por nada. Ok, fizemos um exercício então. Então levamos a cliente agora para o futuro. A gente tirou ela do passado e levou para o futuro dentro dessa técnica de hipnose que eu utilizo, que a gente chama de linha do tempo. Eu coloquei ela então para que ela olhasse para o seu filho que no momento estava com 2 anos. Falei para ela, imagine seu filho com 6 anos de idade, entrando na escola. Imagine ele agora se formando no 1º grau. Imagine ele agora, talvez se formando no 2º grau, entrando numa faculdade, te apresentando a namorada dele, indo morar sozinho com a namorada dele, casando você no casamento do seu filho, e agora ele apresentando seu neto, filho dele. Como você se sente? Nossa, muito, muito feliz. E eu disse para ela, então imagine que seu filho agora fala as seguintes frases: mãe, muito obrigado por me dar tudo. Com tudo que você me deu, eu construí a minha família. E é com o amor que eu tenho à minha família que eu agradeço a vida que você me deu. Como você se sente ouvindo isso do seu filho? Ela, nossa, muito, muito feliz. E ela realmente chorava, estava muito emocionada. Aí eu imagino seu filho morando num outro país, ganhando muito bem, tendo independência financeira. Como você, como você se sente olhando para o seu filho assim? Nossa, muito feliz. É o meu sonho como mãe que o meu filho tenha independência. Seja feliz. Ótimo, que bom. Agora vamos para um outro cenário. Volta e olha para o seu filho com 2 anos de idade. Eles formam no 1º grau, eles formam no 2º grau, só que ele não entra na faculdade. Ele fica morando com você. Ele fica cuidando de você. Ele não encontra namoradas, ele não tem filhos, ele fica de emprego em emprego, arrumando bicos. Como você se sente? Nossa, muito mal. Não quero nunca isso para o meu filho. Eu quero que ele seja feliz. Então imagine que o seu filho agora fala para você, mãe, como eu te amo muito e você me deu tudo, eu me sinto tão grato que eu abro mão da minha vida para cuidar de você. Como você se sente ouvindo isso? E ela ficou muito chocada, ela disse, nossa, isso é muito pesado, eu não quero isso nunca para o meu filho, eu quero que ele seja livre. Então eu perguntei para ela, se você quer isso para o seu filho, por que você não quer isso para você? Por que você não quer ser livre? O que te impede de ser livre? A culpa de deixar minha mãe sozinha. Então o trabalho que nós fizemos foi um trabalho no final de olhar para a mãe e dizer, mãe, muito obrigada por tudo. Eu tomo tudo que você me deu e eu já fiz algo de bom com a vida que você me deu. Eu já te dei um neto e eu tenho independência financeira e isso é muito bom, muito obrigado. Então eu vou honrar o que você me deu, levando a vida para frente, cuidando do meu filho, fazendo com que ele seja um homem feliz. E eu também vou ser uma mulher feliz dentro do meu casamento com um homem que eu escolhi para viver. Como é isso para você? Essas frases, eu perguntei para ela, é libertador. Libertador. Mas e a minha mãe? Olhe para sua mãe e diga, você é grande, mãe. Muito obrigado, você é grande e eu deixo com você o seu destino. Você suporta ele, sou apenas a filha, sou a pequena. Fez muito sentido para a cliente. Foi uma sessão que, nas palavras dela mesma, foi libertadora, ela se sentiu muito leve. E depois ela me deu um feedback dizendo que o relacionamento dela estava bem mais equilibrado, que ela conseguiu. Então, olhar para a mãe como uma pessoa digna. Claro que a gente sente um pouco de culpa, como filhos, né, de deixar os pais que se sacrificaram tanto pela gente seguir a nossa vida. Mas esse é o fluxo da vida. Esse é o fluxo normal da vida. Então, eu falo aqui para os pais, dentro desse exemplo que eu acabei de falar. A função dos pais é tornarem-se desnecessários, no sentido de dar independência aos filhos. Eu falo como filho, eu não tenho filhos ainda, mas eu sou um filho. E agradeço muito aos meus pais por terem me dado tudo que me deram, especialmente ao meu pai, que fomentou em mim esse senso de independência. Minha mãe é um pouco mais apegada, como geralmente as mães são, e isso é normal. Só que se você é pai, se você é mãe, principalmente mãe, e você olha para o seu filho com carência, se você olha para sua filha querendo dar muito para ela ainda, se ela é adulta já, se você vê que o seu filho vai ser aquela pessoa que vai cuidar de você quando você precisar
Na velhice, quando você estiver velhinho, sozinho, vai ser ele que vai estar sempre do seu lado. Cuidado. Você está projetando no seu filho algo que você deveria ter buscado, talvez lá nos seus pais. Talvez você está colocando um peso demasiado nos seus filhos. E não é por mal, é por amor. Mas é um amor fora de ordem. É você estar talvez sendo como o rio, que em vez de ir para frente, ele quer voltar para a nascente. E talvez essa vontade de voltar para a nascente faz com que você não olhe para o futuro, não olhe para o desenvolvimento dos seus filhos, mas apenas para uma carência interna. E aonde que você busca? Onde todos nós buscamos a cura para as carências internas? Junto dos nossos pais, com o pai e com a mãe. Então, pense bem, você é mãe, você é pai. Será que você não precisa aprender a ser filho antes para liberar os seus próprios filhos para a vida? Será que você não precisa se liberar de algo que aconteceu lá atrás para que você se libere? Para que você libere os seus filhos para a vida? Talvez uma boa reflexão para esse final de semana. Sou o Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares, e a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê na próxima live, no próximo texto, enfim. Se faz sentido para você esse conteúdo, comenta aqui embaixo, vai ter um espaço para você comentar, compartilha, dá um joinha, dá um like, um coraçãozinho, enfim. Me deixa saber que eu ajudei um pouco, pelo menos você, com esse conteúdo. A gente se vê por aí. Até mais, pessoal.